pela fé. Tem alguma tradução aí? Tem? Somente pela fé? Somente pela fé. Não há outra justificação para o homem pela fé sem as obras da lei. Lembrando que Paulo está escrevendo para romanos, um povo, a igreja de Roma. Ele escreve para um povo cheio de legalismos, para um povo cheio de crenças, um povo cheio de percepções à sua volta, dos deuses que aprenderam desde criança, em que os deuses, nós sabemos que em toda cultura, você vai pensar comigo aqui, toda cultura que há deuses, no plural, toda cultura que há deuses, em toda cultura que há deuses, há necessidade de sacrifícios. Toda cultura que há deuses, há necessidade de sacrifícios. Apaga para mim. Toda sociedade politeísta, toda sociedade em que há muitos deuses, há necessidade de sacrifício. Não só muitos deuses, mas muitas reverências, muitos seres a serem reverenciados, muitas autoridades deísticas, muitas autoridades divinas. Quem aqui já foi católico, apostólico, romano? Quem aqui já foi umbandista? Quem aqui já praticou candomblé? Quem já foi budista? Quem já foi shintoísta aqui? Quem já foi de qualquer religião politeísta? Apesar não, o católico ele tem só um Deus, mas reverencia muitas entidades. O umbandista, não, nós cremos apenas em um Deus, mas reverenciam muitas entidades, e cada uma com um sacrifício diferente. Quem já arriou trabalho na esquina aqui? Quem já viu trabalho sendo arriado na esquina? Quem já viu sacrifício para santo? Quem já viu promessa para santo? Quem já viu botar dinheiro no pé do santo? Quem já viu você fazer promessa para os outros, para ir daqui, Aparecida do Norte, vestido de anjo, de cabelo curto, comprido? Os indianos andam nus durante anos para se purificarem, né? Põe o braço para cima, fica o braço para cima durante anos para se purificarem. Homens se castram, se mutilam. Toda religião politeísta tem que ter sacrifícios. Então Paulo está se referindo então para esse povo politeísta, para o povo romano, para o povo que sacrificava para deuses, para o povo que sacrificava, não havia mais sacrifícios humanos, porque segundo eles, a paz romana já não admitia sacrifício, pois nós romanos somos civilizados, não aceitamos mais sacrifício humano em nosso meio, conquistavam as nações, deixavam cultuar os deuses, mas proibiam os sacrifícios humanos. Então os romanos, apesar de dominavam grande parte do mundo, eram tolerantes com a cultura local, apenas falavam, vocês podem continuar cultuando seus deuses, põe lá fruta para eles, põe lá alguma coisa para animais, mas o humano não pode sacrificar, como se isso fizesse alguma diferença. O próprio ato de cultuar um outro Deus, a não ser o Deus de Israel, já significa morte para Deus, já é morte. Então Paulo fala assim, então, romanos, vocês que são cristãos agora, vocês que agora conheceram Jesus, vocês agora, eu chego à conclusão e falo com vocês que a salvação é por meio da fé, sem nenhuma obra da lei. Nós cortamos aí matamos dois coelhos com a cajadada só. Paulo fala aos romanos, politeístas, não são mais pelos costumes, não são mais pelo que vocês aprenderam, vocês são salvos agora pela fé. Esse sentimento intangível que você não pega, esse sentimento que você não tem acesso para pegá-lo, a fé tem que continuar intangível, sem objeto para ser pegado. Tem que continuar apenas, não é sentimento. Fé não é sentimento. Coloca na sua cabeça, fé não é sentimento. A fé, na verdade, não está nem aí para o seu sentimento. Ela não trabalha no sentimento. Você não tem mais fé quando está triste. Você não tem menos fé quando está alegre. Você tem fé. E fala obras da lei, ele dá uma cutucada também nos judeus romanos que estavam lá. Não é pela justificativa que eu sigo a lei, então eu sou salvo. Eu sou como um fariseu, eu estou aqui orando para ti, Senhor, não sou como este publicano, não, esse safado, porque eu cumpro a lei. Enquanto isso, o publicano, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Isso é fé. Crer na misericórdia de Deus. Crer na misericórdia de Deus. Saber que há um Deus misericordioso. Volta o texto para mim, Sara. Saindo então de todo o sacrifício, nós nos relacionamos agora
com um Deus, um único Deus. Uma religião monoteísta, um único Deus. Se você que é cristão e carrega um santinho na sua carteira, você está errado. Joga esse troço fora. Lencinho ungido, joga esse troço fora. Só tem um Deus. Você que está se apoiando em líder religioso, deixe de se apoiar. Só tem um Deus. Não há Deus homem nenhum aqui andando na face da terra. Já andou, o nome dele era Jesus Cristo. Concluímos então, Romanos, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você que é arrastado para estar debaixo da lei. Você que é arrastado por um novo ensinamento que se usa por aí, que você agora tem que estar nas obras da lei para ser salvo. A junção igreja, Israel, mentira, igreja é igreja, Israel é Israel. Não se coloque debaixo da lei de novo. Nós estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da misericórdia de Deus, porque se você quiser cumprir a lei, você vai cumprir a lei. São mais de 300 mandamentos para você cumprir. Você tem que enfiar debaixo da lei então, porque a Bíblia fala, se você errar num ponto, tropeçou em toda a lei. E a lei não aceita o sacrifício de Cristo, que foi feito, que você crê pela fé. A lei não aceita o sacrifício de Cristo. A lei reza sacrifício de animais. Então esse monte de crente hoje que quer se tornar para a lei, estão anulando Cristo na vida deles. Anulam o sacrifício de Cristo. E sai fora de quem então? Para mim fazer a minha análise da minha crença. Eu tenho só a Escritura, eles falam da Escritura, mas sola fide, eles creem apenas no sacrifício de Cristo? Não, então está errado. Então está errado. A fé, a crença de acordo com a palavra? Então está errado. A fé, então, é substituída por alguma outra coisa, algum objeto, alguma prática, algum texto, algum livro, está substituído? Então está errado. Eu preciso de algum auxiliar para me crer? Não, tem que fazer análise. Eu seguindo isso, essa religião, eu preciso de algum auxílio para me crer? Eu preciso de uma roda, eu preciso de um lencinho, eu preciso de uma coisa para auxiliar a minha fé? Preciso? Então está errado. Porque a fé é a certeza das coisas que se não veem. Se a certeza do que eu não vejo, por que eu preciso então de uma garrafa d'água? Porque eu preciso de um ponto de contato, isso? Por que eu preciso de um ponto de contato? Se a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, por que eu necessito então? Se eu necessito, estou errado. Se eu necessito, em mim não há fé. Em mim não existe fé. Existe confiança, que não é fé. Existe sentimento de confiança. Não existe fé. Tudo que é sentimento não provém do espiritual, não provém do movimento do Espírito Santo em você. O Espírito Santo não trabalha com sentimento dessa forma. Eu senti um arrepio. Não. Eu sinto arrepio no cinema. Quem já assistiu arrepio no cinema? Então Deus está lá? Vendo futebol? Quem aqui gosta de futebol, vai lá no Mineirão. Quem já vai no Mineirão de jogo? Não pode levantar a mão. Não tem problema não. Pois é, quando o negócio vai fundo, não arrepia? Então Deus está lá? Não. Vai fundo, não acabou no hino, né? Aí pronto, acabou a fé mesmo, pois é. Ainda bem que, olha, deu desse susto no morro. Então, devemos observar algumas coisas muito importantes com respeito à fé. Vamos lá, Gênesis 15, 6? Não, desculpa. Romanos 4. Quatro, 3. Na época de Abraão havia lei? Havia lei na época de Abraão? Os 10 mandamentos, a lei judaica? Não. Na época de Abraão não. Abraão é antes da lei. Então lê para mim esse versículo 4:3. Lê alto para mim, a uma só voz. 3, 2, 1, vai. Olha, não havia lei. Não havia lei, mas Abraão ele fez o quê? Creu em Deus, ele foi imputado como? Justificado pela fé. Não havia lei para ser salvo. Abraão estava solto, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo.
De repente Deus falou: vem para a tua terra, sai da sua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. O que ele fez? Tchau, estou indo. Ele agiu então creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Não precisou da lei para ser salvo. Você está vendo então como querem colocar você debaixo de jugo quando querem atrelar a salvação com cumprimento de mandamentos religiosos, de costumes? Vê quando querem te enganar, quando atrelam a salvação com costumes eclesiásticos e não com a palavra? Quando falam que se você perde a sua salvação, Jairo, se você deixar a barba crescer. Eu tirei a barba, vocês viram, né? Tirei a barba. Tem gente que fala assim: ô pastor, você vai subir para o céu. Não, você está com barba. Use costumes atrelados então à salvação, isso não existe. A salvação é pela fé, sola fide, somente a fé. Somente a fé. Abraão creu. Quem fez Abraão crer? Quem fez Abraão crer? O próprio Deus fez ele crer. O próprio Deus. O justo viverá da fé. O justo, Abraão, o justo por quê? Foi justificado. O justo Abraão viveu da fé. Ele não retrocedeu, ele não voltou para Ur dos Caldeus. Ele não voltou. O justo Abraão creu, o justo viverá da fé. Se ele retrocedeu, a minha alma não tem prazer. Abraão retrocedeu? Ele foi chamado então. Como foi chamado Abraão? Pai da fé e amigo de Deus. Fé. Quem conhece aquele corinho? Na fé de Abraão, escudo. Errado. É a fé que Deus deu para Abraão. A fé de Abraão é só uma referência, né, no corinho. Mas a fé mesmo, quem deu foi o próprio Deus. Você tem capacidade de produzir aquilo que é necessário para a sua vida? Você tem capacidade, seu corpo produz o que é necessário para a sua vida? Seu corpo produz proteína? Seu corpo produz carboidrato? Produz vitamina A, vitamina K, tiamina, B1, B12, B1, o complexo B? Consegue? Seu corpo produz? Você tem que fazer o quê? Alimentar corretamente, né? Senão seu corpo vai produzir prejudicial, toxina. Então você alimenta o que vem de fora para você sobreviver. Então você acha que você tem capacidade de produzir algo muito mais sublime do que o passivo de deterioração, se você não tem capacidade de sintetizar em você nem a vitamina D, tem que ser do sol para sintetizar, você acha que você tem capacidade de produzir fé em você? Você tem capacidade de produzir fé? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A fé é um produto divino, um produto de Deus. A fé não vem pela minha prática religiosa. A fé não vem pela minha frequência em cultos. A fé vem pelo que Deus opera em mim, através da oitiva da palavra, de ouvir a palavra e falar: meu Deus, eu creio nisso. Mas aí o ato de crer é que entra em você a palavra de Deus e produz em você o fim, o propósito a que ela foi enviada: salvar ou condenar o homem. Esse é o propósito da pregação da palavra. Aí você tem fé. A fé ela não pode ser produzida teatralmente. Fé teatral, você produz confiança, não é fé. Quem gosta aqui de política? Quem já foi em comício político? Nós temos uma dupla política ali, né? Quem gosta de política? Sério, eu gosto de política. Eu gosto. Quem já foi em comício? Eu já até produzi comício. Eu gosto de fui em comício. Quando você vê o político falando, você acredita que vai dar certo, né? Isso é fé? É confiança. Porque ele faz teatralmente. Companheiros, a crise é grave, companheiros, mas não vamos sair dessa, companheiros. Quem confiou? Muita gente. Muita gente confiou. O político gera confiança. Ele não gera fé. Porque ele faz um teatro. Tem um script.
Tem um diretor de marketing por trás dele que fala: você vai falar assim, você vai usar tal roupa, você vai falar com tal entonação, você vai passar otimismo, vai gesticular certinho, vai apresentar com mangas arregaçadas para falar que está trabalhando, e camisa azul, que passa uma sensação de serenidade. Já reparou que a maioria dos políticos usa camisa azul? Eu estou de camisa azul hoje, por coincidência, né? Para passar uma serenidade. É que a manga arregaçada para mostrar que está trabalhando. Hã? Televisão. Então ali vai, as pessoas acreditam. Depois que passou aquela primeira impressão, o cara faz o que ele quer. Já ganhou mesmo, faz o que quer. Quando eu tenho uma pregação teatral, em que eu chamo aqui: vem cá, Alexandre, vamos fazer aqui o Manassés. Você é Manassés, vem cá. Vem cá, não, dois gigantes aqui, ó. Vem cá, não, deixa eu pegar aqui, Alexandre. Pegar um pequenininho. Vem um menorzinho que tem aqui, quem que é? Vem cá, sou. Você é menino, vem cá você. Esqueci o nome dele, vem cá, Alexandre. Aí eu faço uma pregação teatral. Fica lá, Golias. E Davi, vem cá, Davi, fica aqui, Davi. Fica aí, Golias. E Davi, na sua fé, ele rodou a funda, roda a funda. Rodou a funda, presta atenção, irmão, é assim que Deus fez. Rodou a funda e jogou, acertou Golias, e Golias morreu. É assim que Deus vai fazer. Uma pregação teatral, pode voltar. Obrigado, irmão, Deus te abençoe. Oh glória, volta regozijando no Senhor. Uma pregação teatral que não gera fé, gera outro sentimento. Outro sentimento, porque eu não passo conhecimento da palavra de Deus. Eu perco o meu tempo fazendo teatro, porque eu já li o texto para você. Geralmente vocês falei um texto, depois encena o texto. Isso não é fé, não gera fé em você. A fé é atrelada com a razão. As duas andam na mesma estrada de mãos dadas. Não tem estrada diferente. Não existe estrada diferente para fé e razão. A fé é inteligível. Quando você crê, quando Deus te revela o sacrifício de Cristo, você sabe o porquê você foi salvo e de que você foi salvo. Você tem consciência do que você foi salvo? Quem aqui tem consciência do que foi salvo? Você foi salvo do diabo? Não. Você foi salvo de que mais? De Satanás e seus anjos? Você foi salvo de quê então? Da ira de Deus, do próprio Deus. Você foi salvo da ira de Deus. Você sabe do que você foi salvo. Por quê? Porque a Bíblia declarou. Então quando se prega a palavra e a Bíblia declara isso: ó, raça não sei o que, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? Você fala: epa, existe a ira do Senhor. Aí você vai estudar sobre a ira, você lê ou escuta a pregação e fala: meu Deus, como eu era perdido. Eu achava que Satanás é que queria a minha vida. Não, era o próprio Deus que estava irado comigo, e Jesus me salvou da ira de Deus. Glória a Deus, agora eu creio nisso. Oh glória, aí você crê, sem teatro. Isso. O Senhor agradou moê-lo no seu lugar. Isaías 53, que Doriana leu. Ele levou sobre si as nossas dores. Que dores que Jesus levou sobre si? Aquela que estava reservada para você no inferno. Todas as dores e castigos estavam reservados para você. Jesus levou sobre si. E como você tem a prova disso? Você recebeu um papel que tem a prova disso? Um certificado registrado no cartório celestial, assinado pelo tabelião Gabriel? Não. Por que você sabe disso? Que você é salvo pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que o homem não abra a boca e dê glória a ele mesmo, mas só lhe deu glória. A glória somente a Deus. Esse versículo quase engloba os 5 solas. Sois salvos mediante a fé, sola fide. Isso não vem de vós, é dom de Deus, solo Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie, só lhe deu glória. Está certo então minha crença? Está. Está. Não nega as escrituras. Não nega. Vamos mais um texto. Imputado como justiça.
As coisas de Deus, as coisas referentes à salvação, elas são intangíveis, não conseguimos pegar. Não temos certificados de salvação, não temos objetos de contato para garantir a nossa fé. Procura para mim o vídeo no YouTube aí do pastor cuspindo na boca do outro. Eu vou dar um exemplo clássico da necessidade humana de pontos de contato. Necessidade humana de toque, de pegar. Agora fui abençoado. Necessidade humana de ter um contato com alguém que ele acha que é superior. Vida prática. Quem de vocês já encontrou com algum artista na rua, no aeroporto, na praia? Quem já encontrou com algum artista? Quem correu lá para tirar foto? Alguém de vocês correu para tirar foto? Porque ele é mais importante que você? Talvez na área dele. Na televisão não manda, o cara manda na televisão. Na área dele, mas eu não vivo na televisão. Então não tem, eu vejo, que Beata fulano, para mim não é nada. Né? Não é nada. As pessoas têm necessidade de reverência. De reverenciar quem é maior. O homem tem necessidade de se dobrar a um outro maior. Ele acha que é maior. Dentro do lugar onde se reúnem as pessoas, quando um se denota, quando um aparece como líder, quando ele tem a palavra, quando ele tem a articulação de falar, as pessoas, a audiência, logo o identificam como líder. E aí, aqueles que detêm a dúvida na sua vida, detêm uma necessidade, uma carência, e aqueles que são tratados dentro da igreja como os Zé Ninguéms da igreja, como aqueles que não têm, que não são, que são doidos para ser. A maioria, 50% dos evangélicos, dos cristãos, querem estar no altar, querem receber a profecia, Deus vai te usar. 50% dos evangélicos querem receber a profecia, eu, Senhor, te digo, vou te usar grandemente. A maioria, 50% quer isso. E quando se tem uma oportunidade de chegar perto de um desse, e se fala com ele que Deus vai usar ele, ele está disposto a se submeter a qualquer coisa que o camarada mandar ele fazer. Vamos ver isso aí? Olha que absurdo. Fica olhando, está sem som. Está segurando a boca do caboclo. Isso é uma igreja, meu irmão. Aonde chegou a ignorância humana? Pode fechar. Isso já basta. Por que isso? Ele se submete achando que assim vai receber algo. Mas nós lemos lá em Romanos que o justo viverá da... Isso inclui práticas iguais a essa? A Bíblia cita alguma prática que você precisa disso? Você precisa se colocar debaixo de alguém para ser abençoado? Colocar debaixo de alguém para ser submetido a uma prática dessa? Não. Não. Você tem que se submeter. Submetei-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão é a Deus. É a Deus. Essa prática aqui tem só a escritura? Tem isso na Bíblia? Tem? Que gravando só a escritura? Tem sola fide? Foi só a fé ali? Precisou de um ponto de contato? Então tem sola fide? Não. Tem solos Cristos? Ali entra ali a obra de Cristo? Não. Qual que é a outra? Não, faltou mais uma. Sola gratia? Aquilo tem a graça de Deus, faz parte da obra da graça de Deus? Aquilo ali dá glória a Deus? Então é prática pagã. É prática pagã. É prática pagã, meu amigo. Depois põe na grama. Prática pagã. A fé, então, ela não necessita de ponto de contato. Crente, cristão é o seguinte: ele confia em Deus, consulta a palavra e crê. E crê. O cristão, ele é rígido. Ele é rígido. O cristão tem a casa na rocha. Ele é rígido. Rígido em suas crenças.
Ele é rígido em sua fé, ele é rígido naquilo que ele crê, ele não é flexível. Cristão não é flexível com a fé. Cristão, ele não abraça outra coisa para a sua salvação. O cristão, ele está firmado na rocha, e está firmado em Deus, que nele não há sombra de variação. Deus não varia. Nós temos uma segurança, então, nos firmamos na rocha, e num Deus que não é um Deus que hoje ele pensa uma coisa, amanhã ele pensa outra. Para isso ele deixou o escrito, que não muda, a edição não muda, não sai uma nova edição da Bíblia, com uma nova edição da Bíblia ampliada, com as novas resoluções de Deus. Não tem um novo volume da Bíblia agora, que Deus mudou alguma coisa, uma nova edição, atualizada com os pensamentos de Deus novos. Não tem, a palavra é uma só. Então nós não temos sombra de variação. Então, como há tanta sombra de variação por aí, como há tanta coisa que hoje é certo, amanhã não é certo, assim como antigamente, né, comer um ovo faz mal, é o colesterol, depois não pode comer a gema, né, porque não pode comer a clara faz mal, aí agora não pode comer a gema, aí agora manda comer 3 ovos por semana, dá para entender? Agora está liberado 3 por semana. Você está entendendo como são as coisas? Deus não há sombra de variação. O que foi dó é igual, por exemplo, quem é músico, você pega um dó aqui, é um dó, brão. 1910, o dó era dó, brão, mesma coisa, não tem variação, o dó é dó, não é Rubim, Alexandre, toca, Alexandre, Gabriel, dó é dó, não tem variação. Dó sempre vai ser dó. Você pega um piano de 1800 e tanto, você pega o piano em que Mozart tocou, o cravo, né, que ele tocou, você toca o dó lá, é igual ao dó de hoje, não mudou. A palavra não muda, não há sombra de variação em Deus. O que Paulo leu, o que Moisés escreveu, o que Isaías leu lá no Velho Testamento, os salmos que Davi escreveu, sentado tocando uma flauta, que não tinha avião, não tinha nada, era Davi, a sua flautinha, a sua roupinha de couro, um cajado e as ovelhinhas. Ele escreve: o Senhor, o meu pastor, não faltará, e está igualzinho até os dias de hoje. Só a Escritura está igualzinho. Então, a fé não pode ser contaminada. E como nós não contaminamos a nossa fé? Nos baseando no sola Escritura, só a Escritura, só a palavra. Só a palavra. Não tem outra coisa, só a palavra. Vamos pegar outros textos. A fé é mais do que simplesmente andar de cabeça erguida, esperando que as coisas melhorem. Fé não é andar assim, as coisas vão melhorar. Não é, a fé não é isso. Não é só isso. E que ela é mais que crer meramente no que uma igreja ou numa autoridade eclesiástica ensina. Fé é muito mais do que crer no que a igreja ensina. Fé é muito mais do que crer no que o pastor ensina. Fé não é só andar de cabeça erguida falando as coisas vão melhorar. Isso é confissão positiva. Crer naquilo apenas que o pastor ensina, isso não é fé. Fé é escutar e ser bereano, conferir na palavra se as coisas são realmente assim. Se são realmente assim. É escutar e ler. Aí ele falou isso, vamos ver se está na palavra. Mas isso que gera trabalho. Não gera trabalho? E quem quer ter trabalho? Nós queremos apenas ir na igreja, a maioria quer apenas na igreja, sentar e escutar. Quando o pastor assim, o pastor está pregando que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a transformação, estão indo embora. Mas quer ir embora? Porque não dá trabalho. Você é membro de igreja só para escutar, não dá trabalho. Agora, você conhecer para lá a Bíblia, isso dá trabalho, não dá? Não dá trabalho, dá canseira. Isso gera conflito na alma, gera conflito com você mesmo, porque você achava que era assim, quando você lê na Bíblia não é assim. E igual amanhã, essa semana, foi falar com um sujeito, um versículo da Bíblia, e falou assim, com o pastor, gente. Pô, escuta essa, Alexandre. Pastor. Se diz pastor. Mãe falou com ele no versículo e falou assim: isso é mentira. Mãe falou: só que mentira o que, rapaz?
que ela falava com ele? Você está doido? Esse versículo está na Bíblia. Ah, não, então está na Bíblia? Então é verdade. Ah, está na Bíblia? Então é verdade. O cara nem conhece. Como vai ter fé? A fé verdadeira e viva é crer na palavra de Deus e se entregar a ela em segura confiança. Entregar no que a Bíblia declara. O que a palavra de Deus declara? A salvação por meio de Jesus Cristo. A salvação por meio de Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Nós entenderíamos a obra redentora de Cristo com poucos livros da Bíblia. Não precisava ter nem 66. Se você tivesse na sua mão só o livro de João, você entenderia a salvação. Se você tivesse na sua mão só o capítulo 3 de João, você entenderia a salvação. Se você tivesse só o versículo 16 do capítulo 3, você entenderia a salvação. Porque o entendimento não seria apenas intelectual. Haveria em você um mover da graça de Deus, do seu Santo Espírito, para você entender, e aí geraria fé em você. Porque esqueceu que você não gera fé, quem gera fé é o próprio Deus. Então, ainda que você tivesse só o João 3,16, aquilo ebuliria em você, e você teria fé para a sua salvação, Isaac. Aquilo ebuliria em você, ferveria dentro de você. Alguns versículos. Martinho Lutero era frei, era padre. Foi lecionar teologia em Wittenberg. Foi lecionar teologia. 4 anos lecionando teologia. Então ele era conhecedor da palavra. Era conhecedor da Bíblia. Era um teólogo. Mas um dia ele leu o justo viverá da fé. Revolucionou a cabeça dele. Ebuliu o interior dele. E falou, tudo que eu ensinei, tudo que eu ensinava, havia alguma coisa que faltava, e eu juntei tudo agora, que o justo viverá pela fé, e não pelas obras mortas da lei. Então todas as práticas que eu fiz esse tempo todo, tudo que eu ensinei esse povo esse tempo todo, as reverências aos santos, que eu ensinei, eu estava errado, porque é somente crer em Jesus Cristo, para mim ser salvo, então eu tenho que passar isso para frente. E ele botou o seu pescoço a prêmio quando fez isso. Quando ele resumiu a salvação complicada que havia nas bulas papais, havia nas leis papais, que o homem tinha que fazer um monte de coisa, ele resume tudo na fé em Cristo. Isso tirou o poder da mão do homem e colocou todo na mão de Deus. Eles dependiam dos bons intestinos papais, do bom humor papal, para ser salvo. Que se o Papa não fosse com a cara do cara e decretasse ele excomungado, o cara estava fora, já estava perdido. Ou se o cara não desse bens para o Papa, se o Papa soubesse que ele tinha dinheiro e não desse bens, o cara não ia ser salvo. Então era segundo os bons humores papais. Ele vê que isso era mentira. Lutero vê, não precisa de nada. E as 95 teses, a maioria delas citam os papas. Ele fala, é pela graça. E a mesma prática nós vemos hoje, as práticas papais. As práticas papais em nosso meio, as práticas papais modernas nos dias de hoje. As peregrinações a lugares sagrados, as peregrinações a lugares que são santificados, as peregrinações em lugares geograficamente históricos e a lugares que não são geograficamente históricos, mas que são santificados por entidades, eminências pardas humanas, que santificam o lugar e ordenam que você vai lá, porque eu orei naquele lugar e santifiquei. Eu santifiquei um monte Manaim, lá em Pedro Leopoldo, você tem que ir lá, porque Deus vai te abençoar lá. Não! Isso é uma prática papal. Isso é uma prática de homem dominando o homem, de homem se colocando sobre homens, de homens dominando mentes e corações humanos. Mas Deus é que quer fazer isso para a liberdade. Cristo vos chamou, não vos façais escravos de homens. Só a fé, a obra da fé te livra disso, te livra da escravidão. Te livra da escravidão desde quando te desvencilha de crenças erradas, desde quando ela te desvencilha, quebra os seus grilhões de crenças erradas, de crenças para encher linguiça apenas, de crenças cosméticas, como diz o pastor Romilson, de crenças, como é que chama? Cosméticas que não passam da pele, da epiderme,
não passam da epiderme, não passam do arrepio, não passam do sentimento humano, não atingem o coração, não atingem a mente, não muda, não tem mudança de vida. São crenças que falam com você e você acha, que bom, é isso, mas não passou da sua pele, não atingiu o seu coração, porque você não mudou. Você não mudou, as pessoas não mudam. Crenças dermatológicas, lembrei. Crenças dermatológicas não atingem o coração. Deus, ela quer a crença cardíaca, a crença que entra no coração. E outra, faz a cirurgia cardíaca de tirar o coração de pedra e botar um coração de carne. Essa a fé faz. Vamos passear rápido. Vamos lá. A certeza da fé brota da consciência de descansar sobre a palavra de Deus que não pode mentir. Tito 1:2, abre para mim, Sara. Tito 1:2. Depositar a confiança na palavra de Deus que não muda. Não muda. Não mudou. Já pensou se você chega no céu? Fala assim, Deus, eu estou aqui porque a tua palavra disse que o justo viveria da fé. Deus fala assim, não, já mudei isso há muito tempo. Lá no Brasil não chegou isso para vocês, não? Que é isso, Deus? Não, tem isso mais não, agora você está perdido, porque eu já mudei isso. Os anjos brasileiros entrou de greve e não levou a boa notícia, então você não ficou sabendo. É assim que funciona? Não. Tito 1, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, fez o quê? Prometeu antes dos tempos dos séculos. Se está prometido aqui que quem crê em Jesus tem a vida eterna, ele mudou? Ele mentiu? Não pode mentir, ele prometeu antes, até mesmo antes de formar a terra e o mundo, antes de formar os ares, antes de haver separação entre águas, antes dele haver haja luz, fiat lux, ele já tinha colocado o quê? Vai ter a salvação, vai ser esse modo a salvação, e ele não mudou. Então a salvação é só de uma forma. Não adianta querer enganar você com outro tipo de fé. Quem já se sentiu enganado por crer em uma coisa e depois descobriu que era mentira, no termo religioso? Quem já foi enganado na religião aqui? Enganado na religião mesmo. Quem enganou foi Deus ou foi o homem? O homem, enganados por homens. Enganados por homens. Toda a história, durante toda a história humana, a história do homem enganando homem. Para que o homem ganha? Qual o fim? Qual o propósito que um homem engana o outro homem? Qual o propósito? Tirar proveito. Tirar proveito. Engana-se multidões para tirar proveito. Para isso. Obra da carne, então. Ganância. Nós somos enganados pela obra da carne, pela ganância de outros. E Pedro já falou isso. Pela ganância farão de vós negócio, comércio. Pedro já falou isso. Avisou a gente. Quando eu era enganado, eu fui avisado por Pedro, mas eu achava que era legal, porque o engano era tão doce, o engano era tão bonito, tinha uma história tão bonita no engano, os testemunhos lindos, né, que os caras chegavam e falavam, que eu estava lá dominado pelo diabo, e eu matei a minha filha, escondi o corpo, dei um tiro de 12 no meu filho. Que hora pra você ver a obra que Jesus fez no cara. O cara fez isso tudo e está ali agora contando o testemunho. Aí quando você vai ver, é mentira. O cara nunca fez isso. Mentira. Fomos enganados por um homem. O outro chega e fala um monte de coisa, que eu sou reverendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho no ensino. Quando você vai ver, 2 minutos de Google, você vê que é mentira. É difícil. É difícil. Difícil demais. Ele fala a verdade, nós cremos nele e confiamos seguramente nele. 2 Samuel 7:28, agora pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as suas palavras são verdade, e tens falado ao teu servo este bem. A fé começa com a palavra que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, e cujas palavras, portanto, constroem a própria palavra de Deus. A fé começa no próprio ato da construção, da escrita da palavra de Deus. Quando Deus dita para ele Gênesis,
Estava ali em ação a fé? Sim, Moisés não viu. Moisés não viu Adão e Eva sendo criado. Mas Deus falou, foi desse jeito. Pode escrever. E eu, Senhor, não minto. Então, se Deus está falando, é verdade. Então, Moisés escreve tendo fé em Deus. Então, a produção da palavra é a produção produzida pela fé. Foi produzida pela fé. João, quando escreve o seu evangelho, o evangelho de João foi produzido pela fé? Sim, ele viu Jesus acontecendo, mas ele escreve, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele reconhece Jesus como Filho de Deus pela fé. O primeiro capítulo é uma descrição de fé. No princípio, como é que é? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Já é a declaração de fé de João. Então a palavra é um produto de fé. O Apocalipse de João, o João vê tudo e Deus fala, escreve, porque as palavras são verdadeiras e fiéis. Quem diz isso é o Amém. Sou eu, e em mim são consumidas e consumadas todas as coisas, João. Pode escrever, porque vai ser desse jeito. Quem está te falando é quem tem poder para fazer, não é qualquer um. E João escreve pela fé. Salmo 24, 22, que descreve a morte de Jesus, né? 22, que descreve a morte de Jesus, foi escrito o quê? Pela fé. Davi não viu Jesus morrendo, mas ele descreve a morte de Cristo no Salmo 22. Então a produção da Bíblia foi produzida então pela fé. Nós lemos então um livro de fé, lemos um livro fidedigno, produzido pela fé, pela própria ação de Deus. Só a Escritura, primeiro nós estudamos, tem que ser então pregar somente a palavra, que vai gerar então a fé. A pregação fiel às Escrituras, que seja alinhada com as Escrituras, produz fé. E a pregação desalinhada com as Escrituras não produz fé, produz confiança, produz medo. E o povo em ansiedade produz ansiedade. Falou tudo, Isaac. A pessoa fica numa angústia, ansiosa. Ai meu Deus, será que as coisas são assim? Quer ver uma coisa que causa ansiedade no povo? Uma coisa que causa ansiedade no povo? Tem gente pregando isso, meu amigo. Escolher um aqui, pegar o Alexandre. Pegar aqui, quem aqui? Algum. Viu, mãe? A senhora é culpada dos seus parentes ter morrido e ido para o inferno, porque a senhora não se converteu antes para pregar para ele. Quem já ouviu isso? A senhora não orou, a senhora demorou a converter, por isso os parentes do passado morreram e foram para o inferno, porque a senhora não pregou para eles. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Não, mas isso traz angústia e medo, e eles pregam isso. Falaram isso no encontro que eu fui. Pregaram isso, que se os nossos parentes morreram e foram para o inferno, a culpa é nossa, porque nós não nos convertemos antes para pregar para eles. Isso é errado, isso é heresia, isso é maldição. Isso é maldição. Isso é jugo do homem. Isso é jugo do homem. Então causa angústia, causa ansiedade. O pastor falou que quem está no inferno, a culpa é nossa. Quem lança no inferno? Deus, meu amigo. Tá. 1 Tessalonicenses 2,13, Sara. Cujas palavras constroem a própria palavra de Deus. Palavras ditadas por Deus. Não vou me ater ao solo da Escritura, tentar provar a veracidade da palavra, já provamos semana passada. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que creram. Não é recebido a pregação do Evangelho como palavra de homem, Ademir. É recebido como palavra de Deus.
A pregação do Evangelho, ela é recebida como palavra de Deus, mas a pregação do Evangelho, não a pregação de misticismos, não a pregação de ideia errada, não a pregação de desalinho, mas a pregação alinhada com a palavra. Não a pregação usada para domínio, mas a pregação usada para salvação, declarando que só lhe deu glória. Nossa experiência de fé começa com a palavra. Mas de onde ela vem? De onde vem então? A fé vem da palavra aqui? Ela sai da Bíblia entre nós? Sai da Bíblia, a gente abre a Bíblia e automaticamente temos fé? Efésios 2:8, Sara. Sabemos então que temos na nossa mão um produto da fé, um produto de homens que tiveram fé. Mas ela produz aqui? Não, ela é uma graça, ela é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. A fé então vem de onde? Do próprio Deus. O Deus que quer te salvar provê o meio para você crer nele, Rosângela. Provê o próprio meio para você crer nele. O Deus quer te salvar, te dá a fé para você crer nele e ser salvo. Então não vem das obras, não vem de nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 1 agora, sabe? Efésios 1. 1:29. Filipenses 1:29, desculpa. Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, em relação à obra, a Cristo, a toda a obra. Eu gosto quando fala assim, em relação a Cristo, é toda a obra redentora, desde antes da fundação do mundo até a consumação dos séculos. A obra de Cristo é isso tudo. Em relação a Cristo, não somente crer nele, não apenas crer, nos foi concedido não apenas crer em Cristo, mas padecer por ele. O que é padecer por ele? Saber que nada que você faça se equipara à grande obra da salvação que ele exerceu pela sua vida. Você fala, meu Deus, eu nunca vou alcançar a obra. E padecer por ele o que? Ser obediente, ser o que? Submisso a Deus, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas nós muitas vezes não conseguimos ser obediente nem numa morte por doce, né? Nada, não. Mas nós temos que padecer em Cristo, padecer por Cristo. Põe o 30 para mim, tem o 30? Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Combate contra a vontade, contra o meu eu. A fé, ela vai diretamente contra a sua vontade, diretamente contra a vontade das coisas que você quer fazer. Desculpa, gente, hoje tem ceia, vou ter que encerrar, lembrei. O discernir o corpo de Cristo, o discernir a igreja, precisa da fé. O saber quem é do corpo de Cristo, a fé é necessário para ter esse discernimento. Você só crê em Deus pela fé, e você consegue discernir o corpo de Cristo pela fé. Porque a fé, nós caímos então em Paulo, que diz que há uma só fé. Então quando nós nos identificamos com uma só fé, então nós nos identificamos como o corpo de Cristo. Quando você se identifica com o outro, e o outro chega falando um monte de coisa que não está na Bíblia, que não é assim, tudo errado, você pensa, não, isso não é corpo de Cristo, porque está todo o contrário. Como pode ter uma só fé se eu creio conforme a palavra, e esse camarada está falando que Jesus morreu por nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que pagar o preço. Quem já ouviu falar isso? Jesus morreu por nós, mas nós temos também que pagar o preço. O preço já foi pago, então você está então tirando o solos Cristos, está tirando só Cristo, está botando outra coisa para se dar salvação. Então como que pode ser uma só fé? Aí você tem que ensinar. Não é assim não, irmão. A Bíblia fala que a obra de Cristo foi uma só, a expiação foi uma só. Não, nós temos que pagar o preço, porque o meu pastor falou que tem. Aí você vê Paulo falando, não, peraí, não foi ensinada a palavra de homens, mas a palavra
de Deus. Não, se o pastor falou, está errado, rapaz. Porque a Bíblia fala assim, não, então não quero papo com você. Aí você fala, realmente não é corpo de Cristo. Não tem jeito de ser. Porque não entendeu Cristo ainda. Não entendeu a Cristo. Não entendeu o que é a salvação. Está vendo a grande dificuldade e a grande solidão que isso nos dá? O grande sentimento de solidão e de impotência. Imagina Moisés tentando convencer a Faraó. E Deus fala, você pode até falar com ele, Moisés. Vou te mandar falar com ele, mas já vou te avisar. Eu endureci o coração dele, tá? Ele não vai deixar. Aí Deus, para que eu vou lá então? Vai lá para cumprir justiça. Para que se cumpra a palavra. Eu estou mandando você, você vai. Ah, mas eu vou. Ele não vai te ouvir. Mas eu quero que você vá assim mesmo. Está vendo a dificuldade? Esse mesmo sentimento nós carregamos em nós. A pessoa não vai ouvir. Você sabe, a pessoa não quer ouvir. A pessoa, se pudesse, ela te matava. Se pudesse, ela incorporava o pior inquisidor da Inquisição espanhola, para te pegar e te crucificar, te botar fogo no meio da rua, te botar num poste no meio da rua. Porque você está falando contra a crença dele, contra a confiança dele. Os pecadores estão ligados ou unidos a Cristo somente pela fé. Somente por quê? Então nós estamos ligados a Cristo? Pela fé. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Estamos ligados a Ele somente pela fé. Não tem outra coisa que nos liga a Cristo. A nossa boa obra nos liga a Cristo? O nosso bom proceder nos liga a Cristo? Nós andamos nelas porque somos preparados para andar nelas. Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. De antemão preparou para nós andarmos nas boas obras. Mas mesmo assim nós andamos de cara feia. Nós andamos no caminho estreito, mas andamos de cara feia, meu amigo. O caminho é estreito, nós vamos nele um certo pedaço, andamos até alegre. Mas tem pedaços que dói sendo de cara feia. Você se sente como Paulo, subjugado a andar no caminho. Paulo fala, eu sou escravo de Cristo, em cadeias. Sou escravo de Cristo, porque o mal que eu quero fazer, se pudesse eu matava 1000, mas eu não posso. Eu tenho que andar cerceado pelas Escrituras, cerceado pela palavra. Não posso pisar fora da palavra, eu tenho que andar no caminho estreito, mas eu já estou cansado disso aqui. E Deus fala, calma, rapaz, para que isso tudo? Para que isso tudo? Você não sofreu ainda até o sangue? Por que você está reclamando? Você não derramou sangue seu ainda? Você está reclamando de quê? Está vendo como nós somos? Quem já andou de cara feia no caminho aqui? Nem precisa nem levantar a mão, todo mundo. Que pena que eu não posso fazer isso. Se eu pudesse, eu matava 1000. E vai andar no caminho. Na verdade, tem hora nós temos vontade de nos desvencilhar da nossa vida. Nós sentimos como o jugo de Cristo, tem hora que vai incomodando a gente. Ele não incomoda, mas nós nos sentimos incomodados com o jugo de Cristo e queremos julgar ele para fora, e queremos nos colocar debaixo de outro jugo. O homem quer fazer isso, porque o homem não aceita senhorio. Ele quer ser senhor dos seus próprios caminhos, quer ser senhor da sua própria vontade. Então o jugo de Cristo atrapalha as suas decisões. O jugo de Cristo atrapalha de você querer ser você mesmo. E ainda bem que atrapalha, porque se você fosse você mesmo, ninguém te suportaria mesmo. É terrível isso. A fé nos unindo a Cristo, faz com que todas as bênçãos sejam nossas. Epa! Efésios 1:3. Aí eles pegam esse texto e querem declarar esse texto, tendo o mesmo... não. Efésios 1:13. Não. Desculpa, 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí o pessoal foi ler esse versículo e falou assim, olha, a sua bênção está lá no lugar celestial. Estou pegando aqui, irmão, estou distribuindo. Não tem isso. As bênçãos espirituais em Cristo é a sua salvação, a cidade santa, o céu, o lugar que você vai morar. Eu vou preparar os lugares, está resumido aqui. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para buscar vocês, para que onde estejais vós.
Não é essas bênçãos espirituais que esses malucos falam por aí, ó. Deus já te abençoou com a casa, irmão, toma posse, estou julgando para você. Não é isso. Não é, as bênçãos têm que acontecer primeiro na região celestial, para depois se manifestar na região, na região material, irmão. Então você tem que gerar no mundo espiritual. Você tem que gerar, não tem isso, meu irmão. Já está abençoado, já está pronto. O voo preparado do lugar já está pronto. Então já nos abençoou com a sorte de bênçãos espirituais. Com o quê? Quais são as sortes de bênçãos espirituais? Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Ali não haverá mais dor. Novos céus, nova terra, no qual habita a justiça. Um novo nome. Assentar com o cordeiro nas bodas. Essas são as bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais, meu amigo. A sua salvação antes da fundação do mundo. Mas eles querem distorcer isso tudo, tirando do solo a escritura. Então o que? Pela fé nós temos o que? Isso? Pela fé nós somos abençoados. Esperamos o cumprimento disso em nós. A fé, assim então, a fé é suficiente. Não é mais nada necessário ou nada requerido mais. A fé é a obra perfeita para a sua salvação, para você crer em Cristo. Não tem mais nada a ser acrescido. A fé é perfeitamente adequada para salvar, pois ela liga os pecadores com um Salvador perfeitamente adequado. A fé é perfeita que aponta para um Salvador perfeitamente adequado. A fé só funciona em Cristo. Se a fé não é em Cristo, então não é fé, não funciona. Irmão, você não tem fé, então crê na minha fé. Eu estou falando então de fé na fé, não estou falando de fé em Cristo. Se você não tem fé para crer, eu creio para você. Isso não existe, só. Isso não existe. Vamos unir as nossas fezes, não tem isso. Acordar, né? Não tem unir a fé. Não tem isso. A fé, ela pertence a Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então é perfeito para apontar para Ele. Você não pode apontar para São José, não pode apontar para São Jorge, você não pode apontar para o pastor, você não pode apontar para a igreja. Ah não, a fé salvadora é na igreja tal, porque lá está a salvação, a mão de Deus está aqui. Não, não é isso. A fé aponta para Cristo, meu amigo. Só para Cristo. Nós desfrutamos da salvação perfeita porque, à vista de Deus, estamos unidos com o Salvador perfeito. Por isso que nós desfrutamos da salvação, apesar de pecadores. Somos justificados pela fé. Assim como Abraão foi justificado pela fé, e lhe foi imputado como justiça, nós somos justificados pela fé em Cristo. A lei nos condena, mas a fé nos salva. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Está aí a interpretação desse versículo. Não tem nada a ver com o estudo. A letra, a lei mata, mas o Espírito que gera fé em você te traz vida. E eles falam que é a palavra. Muito estudo mata, viu? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Quando o carcereiro de Filipe perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Se eu falo com você que você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para São Paulo. Você pega o ônibus para você pega o ônibus para o Rio de Janeiro. Você tem que ir para São Paulo, mas você pega o ônibus do Rio de Janeiro. Vai adiantar você andar dentro do ônibus em direção contrária? Ele vai continuar indo para o Rio de Janeiro, não vai? Apesar de você estar andando em direção a São Paulo, mas o ônibus está indo embora, vai te levar para o Rio. Então não adianta você também pegar um trem nessa estrada de ferro Vitória Minas. Ah não, agora o novo metrô dá para fazer isso. Peguei o metrô novo agora. É um tubão só, sem parede. Você pega lá do primeiro vagão, você quer ir para o Eldorado. Aí você pega o metrô para o Vilarinho. Aí quando o metrô arrancar, você começa a correr dentro dele em direção contrária, em direção para o Eldorado. Você vai chegar no Eldorado? Não, então não adianta também você ter uma crença errada, achar que você
Eu estou crendo, eu não aceito a Bíblia, mas eu creio em Jesus. Você está na direção errada, meu amigo. Apesar de você, eu creio em Jesus, mas não tem a fé, não tem o suporte para te gerar fé em você. Você não ouve a palavra de Deus, você está pegando um trem para o lugar errado. Apesar de você querer crer em Jesus, mas você está indo para o lado errado. Você nunca vai chegar lá. Qualquer vento te leva embora. Qualquer vento doutrina. Então é isso. Só a fé. Só volta para mim aquela imagem, sabe? Só a fide, somente a fé. Ela aponta para quem? Tem que apontar para quem? Para Cristo. Tem que apontar para Cristo. Se não aponta para Cristo, somente a fé. Se ela não aponta para Cristo, não é fé. Porque para ser fé, tem que ser gerado por Deus. Não é fé. Não é fé. Um católico pode chegar para você e falar assim: eu tenho fé na Virgem Maria. Não, não foi Deus que te deu. Fé é produto de Deus. Você pode ter confiança na Virgem Maria, você pode até falar que é fé, mas eu te provo na Bíblia que não é fé. Porque a fé aponta para Cristo, não aponta para outro lugar. Não aponta para outro lugar. Então, fechamos mais um dia. Sola fide. Fé de Deus para Deus, através de Deus, e aponta para Deus. Só isso. Deus te abençoe. Fecha para mim. Curva sua cabeça no seu lugar. Senhor bendito, que a tua palavra, Deus, que o Senhor filtre, Deus, e que fique a tua palavra nos nossos corações. Fique, Pai amado, o teu evangelho, que nos dê, meu Deus santo, certeza de fé, certeza, Pai amado, de salvação. Que, ó Deus, durmamos e amanheçamos, ó Pai amado, com fé no coração, cheio da tua graça, confiando que o Senhor pode fazer muito mais em nós, ó Pai. Que o Senhor opera em nós a fé, opera em nós, ó Pai, o crer, opera em nós, ó Pai amado, a submissão a Cristo. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Você pode dar glória a Deus? Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Fecha para mim. Irmãos, queria chamar os irmãos para assumir o lugar na ceia. Louvado o nome do Senhor. Eu vou pedir perdão aos irmãos, que nós vamos atrasar um pouquinho hoje, mas é por um bom motivo, né? Foi por um bom motivo. Já estamos encerrando. São 9h10. 9h20, 9h25 a gente encerra. Tá bom? Creio num Deus que pode tudo, a este mundo, e faz a noite tão linda ser. E os irmãos podem servir, pode pegar o pão e o cálice no seu lugar. Nós vamos celebrar juntos, vamos orar juntos hoje, com o seu pão, com o seu suco da videira na mão. Vamos orar juntos e tomar juntos em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores
ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Amém. Vou te dar um exemplo no Mateus 26. O que a palavra de Deus produz no homem? Mateus 26, só um exemplinho aqui no versículo 24. Jesus disse assim: em verdade, o Filho do Homem vai, como a respeito dele está escrito. Então ele cita a Escritura. Vai acontecer comigo, como diz as Escrituras, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Ele vai ser traído, mas ai por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houver nascido. Jesus cita a Escritura no meio do banquete. E qual que é a reação do homem chamado Judas? Porventura sou eu? Você está vendo como que a palavra produz no homem uma desconfiança acerca dele mesmo? Um arrependimento, uma visão acerca de si? Jesus fala: olha, o Filho do Homem vai ser traído, porque a Escritura está falando isso. Aí Judas: por acaso sou eu? Ele não precisava ter falado isso, ele sabia que era ele. Mas criar a convicção de pecado no homem. Então, quando se prega a palavra, você cita a palavra, cria-se a convicção de pecado no homem. E a palavra vai para salvar ou para condenar. E Jesus o próprio condena. Fala com Judas: tu disseste. Você mesmo falou, você mesmo. E o texto continua. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Senhor Jesus Cristo, nós consagramos, nós apresentamos ao Senhor, agradecemos por esse pão que vamos comer agora, Deus. É um pão, Pai amado, não há nada de mágico especial nele, Pai, é um pão, ó Pai. E é o suco da videira. Nós agradecemos ao Senhor porque temos, ó Pai amado, o pão e temos o suco da videira para comer, ó Pai. Temos para tomar o suco da videira. Senhor, muito obrigado. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor porque nós comemos esse pão e comemos e bebemos esse suco da videira e lembramos do teu sacrifício na cruz do Calvário. Até, ó Pai amado, a Santa Ceia, ó Pai amado, aponta para Ti, aponta para somente Cristo, e toda a glória é dada a Deus, porque não há salvação produzida por nós, é produzida pelo Senhor, ó Pai. E nós comemos esse pão, bebemos esse cálice para lembrar que não há em nós nenhum poder de salvação inerente em nós mesmos, porque vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nós vamos comer agora, celebrando a Tua morte, até que o Senhor venha, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Come esse pão, bebe esse cálice. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvor.
Aleluia. Queria chamar as crianças aqui na frente. Nós vamos orar para as crianças. Oba, tem um tantinho de sacolinha. Tem pouco criança, o resto tudo aqui. Me ajuda aqui. Distribui para as crianças. Hã? Ah, tá com dor. Mariana, ajuda comigo, Mariana. Chama as crianças aqui na frente. As mães podem fazer no colo, nós vamos orar. Ô Rubens, você não vale não. Você não vale não. Você é criança, rapaz, ainda? Você é criança ainda? Você é criança ainda? Não. Pra ganhar presente, pra ganhar balinha, não? Vem com as crianças aqui tem desejo de ganhar balinha. Ó a Natália, vai vir não, Natália? A Natália não é a outra pequenininha. Michele. Ó o Davi aí, ó. Vem até correndo, Davi. Ô irmãos, Jesus Cristo disse: deixai vir as minhas crianças, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Quando Jesus manda trazer as crianças, os discípulos queriam impedir, né? Que não, que vai perturbar o mestre, que isso, que aquilo. Tá faltando um aqui, ué. Ó menino, tá fazendo pirraça? Ah, deixa eu mostrar para ele, vai vir, quer ver? Quer ver como é que vem? Aqui, ó. Você quer? Quer não? Ah, esses olhos seus que é querendo, senhor. Tá com sono. E aí, Jesus abençoa as criancinhas e nós vamos orar abençoando as crianças. Queria que você ficasse de pé, estendesse suas mãos, nós vamos orar pelas nossas crianças. Rapaz, você é criança ainda, rapaz, o que você acha? Você não tem carteira ainda, tem? Carteira motorista? Você tem? Tem carteira motorista? Então é criança ainda. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Davizinho. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai amado, com os filhos dessa igreja, Pai amado. Com essas crianças, Pai amado, estão aqui, Pai amado, o Senhor conhece cada uma. Nós, ó Pai amado, não vamos pedir, ó Pai amado, para que eles sejam profetas, pastores, não, Senhor. Vamos pedir que eles sejam homens e mulheres de bem, ó Pai. Cidadãos de bem, ó Pai amado. Bom, Senhor, Deus, pedir ao Senhor que abre porta de faculdade para eles, ó Pai. Que abre, Senhor amado, bons empregos, ó Pai amado, bons companheiros, bons maridos e esposas para ele, Pai amado. Que eles sejam, Pai amado, homens e mulheres honrados, meu Deus. Que eles cresçam no temor do Senhor, no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que crescendo no conhecimento, no Teu temor, ó Pai amado, já basta, Pai, para ser Teus filhos, ó Deus. Já basta para temer o Senhor e servir o Senhor onde eles estiverem, meu Deus. Senhor, prepara um caminho de paz para eles, ó Pai. Prepara um caminho, Senhor bendito, em que eles, ó Pai amado, nós sabemos que eles irão experimentar tempos bons e tempos ruins na vida, Pai amado, mas também irão experimentar o cuidado de Ti, ó Pai. O cuidado do Senhor, ó Pai. Estenda Tuas mãos sobre eles, ó Pai. Dá a eles, ó Pai, sabedoria, Pai amado, quando eles crescerem. Dá sabedoria aos pais e às mães para os criarem, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Guarda as nossas crianças, Pai amado, da violência, dos homens com maus pensamentos, com más intenções. Guarda eles, ó Pai amado, de acidentes. Zela para a vida deles, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos nossas crianças essa noite, ó Pai amado, com a Tua graça, Deus amado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, então. Recebeu uma lembrancinha, que vai, depois vão escovar dente quando comer, não é? Depois escovar dente, depois que comer vai escovar dente? Hein, Robinho? O Robinho 2, você vai? Deus abençoe. Depois tem outros aqui, as crianças grandes não vão ganhar não, tá? Leva pro outro lá, como é que chama? Leva para ele, é. Se ele não quiser, eu quero. Amém, irmãos? Vamos encerrar então. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos encerrar. Glória a Deus. Oferta? É mesmo? Vou trazer sua oferta à frente, você pode vir à frente, nós vamos estar cantando o hino, você vai ter toda liberdade de vir à frente, depois vamos estar orando, encerrando em nome de Jesus. Fique à vontade, em nome de Jesus.
Deixa aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deixa aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém? Amanhã é dia 12 de outubro, né? Dia das crianças, né? Então amanhã também é dia do aniversário do irmão Ademir. Vamos orar para o irmão Ademir agora no final do culto. Vamos estender a mão na oração final, vamos orar para o irmão Ademir. Amanhã é aniversário dele, está fazendo 85 anos, né? Amanhã, se Deus quiser. 35, né? E aí, vamos orar por ele. Fique de pé. Irmãos, a irmã Nelimar está internada. Ela internou sexta-feira. Está internada ainda sem previsão de alta. Ela está sexta-feira passada, tem 10 dias. Ela está dependendo do oxigênio para respirar. Ela não tem previsão de alta, por quê? Ela só vai receber alta quando ela conseguir respirar normal, sem oxigênio. Ela está com líquido na pleura, tirou quase 1 litro de líquido na pleura dela, e agora está acumulando de novo, um pouquinho, mas está. E foi detectada uma pequena lesão na pleura dela. Ela vai fazer quimioterapia de novo, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Então eu te convido para estar intercedendo por ela, para orar por ela. Ela está lá no Mário Pena. Se quiser visitar, você pode visitar. É das 10 ao meio-dia, da 1h30 às 3h30. Enfermaria 6, leito 1. Você pode visitar também, ela recebe visita normal. Vai ficar muito feliz de te ver lá. Amém? Você tem que avisar até com antecedência, de tanto que está indo lá, está quase tendo que ter uma van para receber os visitantes lá. Né? Então, mas esteja orando por ela, vamos orar para ela agora. Né? Vamos orar para os nossos irmãos, o irmão Ademir, também estava aniversariando amanhã. Senhor bendito, nós, ó Pai, nós intercedemos agora, Pai amado. A mãe da irmã Doriana também está com o exame a fazer, ela ontem foi no hospital também, estava passando mal também, estava com a trombose. Esteja orando por ela, a dona Ieda, a dona Gislene, né? Dona Gislene. Minha mãe, graças a Deus, a glicose está baixando, chegando no lugar. Então esteja orando, irmão, porque motivo para você tem bastante, né? Então esteja orando, intercedendo pelos nossos irmãos que estão passando por essa luta, essa agrura, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, estamos, ó Pai, colocando em tuas mãos, não que o Senhor amado deixou de cuidar, em nenhum momento o Senhor deixou de cuidar. Mandele Marques está ali no Mário Pena, Senhor bendito. Os médicos falaram que ela tem que fazer uma quimioterapia, os médicos estão com medo, ó Pai amado, de, ó Deus amado, tirar água na pleura, mas o Senhor tem cuidado de todas as coisas, todos os detalhes, ó Pai. Sabemos, ó Pai amado, que os médicos estão debaixo das tuas mãos. Está tudo ali debaixo do teu cuidado e da tua vontade, meu Deus. Senhor bendito, abençoa, Pai amado. Abençoa também, ó Pai amado, o Sr. Edson, o pai do Gabriel, Pai amado. Está ali na Santa Casa, Pai amado. Fortalece aquele coração, ó Pai amado. Fortalece o coração do Sr. Edson ali, Pai amado. Recupera, Pai amado, que ele tenha saúde perfeita ali também, meu Deus. A Nelimar seja, Deus, recuperada ali, Pai amado. O Deus seja liberada daquele oxigênio, meu Pai. Tenha alta, meu Deus. Também, Pai amado, a dona Ieda, Pai amado, segura, Pai, se houver algum coágulo, Pai amado, segura, não deixa esse coágulo andar, esse coágulo movimentar, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Senhor, agradecemos pela minha mãe, que a glicose está baixando, regula essa glicose, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Pai amado, ajuda, Pai amado, ou nos ajuda, Pai, porque precisamos do Senhor, Pai. Temos médicos, temos bons médicos, aparelhos, equipamentos, recursos, ó Pai, mas sabemos que vem das tuas mãos, ó Pai amado. Por isso nós clamamos a Ti, ó Pai amado, e sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai amado, age conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Te pedimos misericórdia, ó Pai amado, para os nossos enfermos, ó Pai. Também abençoe o irmão Ademir, que está aniversariando amanhã. Deus, te agradecemos por mais um ano de vida. Te agradecemos, ó Pai amado, porque o Senhor tem trago na sabedoria, na graça e no temor do Senhor, ó Pai amado. Que Deus, que Ele tenha, Deus, muita saúde, muita vida, Pai amado, diante de Ti, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te